Flamengo vence o Vasco por 3-1 e agora enfrenta o Fluminense na final do estadual. Vitor Pereira vai ter aí 2 semanas para treinar o time. Fala, filhão, fala, filhona, aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo você também, saia do ninho, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações e dá um like para o seu amigo rubro-negro. Estamos aí com a bancada da ESPN, bancada que está comentando sobre esse time do Vitor Pereira, a mudança do Gabigol. Ele está em má fase ou não está? Vamos ficar ligado no vídeo aí, tá muito legal o debate. Link na descrição para os créditos da ESPN. Bora pro vídeo. Negócio pra vocês, é dura a vida de que jogador do Flamengo, viu? Porque se a gente pegar a média de gols, a média do Gabriel ainda é uma média alta, a gente pode fazer uma comparação aqui daqui a pouco com as temporadas anteriores. A grande questão é que ele tá mais de um mês sem conseguir marcar um gol. A torcida já começou a pegar no pé em rede social, alguns torcedores acho que tá meio dividido, mas assim, o esquema do Flamengo também não tá ajudando muito, né, Djalma? A gente tem falado aqui que ou aparece a individualidade ou o coletivo tá devendo. Assim, a maneira que o Flamengo vem jogando, todos nós estamos falando aqui a cada dia, realmente não vem jogando bem, mas eu, sinceramente, eu não consigo ver essa má fase do Gabigol, não. Eu não, assim, tem 14 jogos no ano, 9 gols, porque deixou de marcar, a gente fala um mês com quantos jogos foram? Foram 3 jogos? 2 jogos contra o Vasco e um jogo contra o Fluminense. Então, assim, eu acho que é um exagero, é lógico. Quando um atleta, ele acostuma, né, o torcedor a ver gol todo o tempo, é difícil ficar 2 jogos sem fazer gol, é de se estranhar. Agora, de se estranhar e falar que o Gabigol está em má fase, que não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele vem ajudando muito a equipe, se dedicando. É lógico, ele hoje não é o 9 do Flamengo, ele hoje não é o cara que o time trabalha para que ele faça os gols. Vai aparecer oportunidade? Vai, mas ele não vai ter as oportunidades como ele tinha antes. Agora, má fase de maneira alguma. Eu acho que é um exagero falar que o Gabigol está em má fase. Vocês acham que pode ter a ver com o posicionamento e com o esquema do Flamengo? Como é que é o nome do esquema do Flamengo? O esquema barata voa, cada um joga do jeito que quer. Tá dificultando? O esquema barata voa dificulta para todo mundo. Dificulta para todo mundo. Porque o Gabigol tinha o mecanismo de posicionamento. Ele tinha um mecanismo de posicionamento com o JJ, outro mecanismo de posicionamento com o Dorival Júnior e outro mecanismo de posicionamento com a chegada do novo treinador, do Vitão. O Vitor Pereira ainda não conseguiu, com todo respeito, encontrar um... Qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo, minha senhora? Difícil, entendeu? O nosso estudioso de esquema tático... Alzinho está fazendo um intensivo. Eu também gosto de olhar o jogo e analisar o posicionamento dos jogadores, como é que avança pela esquerda, como é que avança pela direita, como é que o jogador como é que vem a cobertura. Eu gosto de ficar vendo esses detalhes durante o jogo. Mas no Flamengo eu tenho dificuldade para ver. Porque ele consegue botar um lateral esquerdo de ponta esquerda, o ponta esquerda de lateral direito, né? Ele consegue... se não me falha a memória... O Poçante Gabigol sai todo jogo com 60, 70 minutos. Todo jogo ele sai com 60, com 70 minutos. E aí, com todo respeito, eu não vejo uma fase do Gabigol. Ele não fez gol em 3 jogos. É uma outra situação. Porque ele é um baita jogador. Faz gol, um jogador consciente, jogador... E dessa vez, como você narrou no texto, ele não está chutando o copinho quando sai de campo, não está saindo bicudo, não vai direto pro vestiário, fica ali no banco, incentiva o time, pede apoio da galera, porque ele tem moral com a galera, né? Ele tem moral, muita moral, aí e traz a galera junto. Eu acho que ele está fazendo o papel dele dentro de campo, não está fazendo mal, e fora de campo está demonstrando todo o carinho que ele tem com o Vitor Pereira e o carinho que ele tem com o Flamengo. Ele assumiu aquele compromisso no início do ano com o presidente do Flamengo para usar a camisa 10.
E para usar a camisa 10 do Flamengo, ele teve que ler uma cartilha. O que é que o Zico não vai se aproximar nunca, mas o camisa 10 do Flamengo, né? O camisa 10 do Flamengo, né? Aí o presidente mandou a cartilha para ele. E ele está tentando cumprir a cartilha. Eu não acho que ele esteja jogando mal. Não acho. Eu acho que ele tem colaborado. Eu acho que ele está muito fora da área. Você acha que ele ficou mais... Vocês acham que ele está mais afastado ainda da área do que já estava com o Dorival? Ele vai pegar a bola no volante. Ele fica desesperado. Quando a bola não chega nele, ele vai pegar a bola no pé do volante. Para que ele vai pegar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante? É porque a bola não chega. Não tem mais fluência de jogo. É o barata voa, entendeu? Cada um faz o que quer dentro de campo. Isso não é legal. Isso não é legal. Só o Flamengo tem aqui 22 dias. Tomara que consiga, em 22 dias, melhorar o posicionamento tático do time. Não tem isso tudo, não. 22 não? É quem foi eliminado. O primeiro jogo, saiu a data, inclusive, das finais do Carioca. O primeiro jogo é sábado, dia 1º de abril. E o jogo de volta tem 2 semanas. É dia 9 de abril. Então, em 2 semanas tem essa possibilidade, né? Trabalhando bem, fazendo bem treinamento de posicionamento, de tático, aqui. Eu acho que dá para melhorar o time do Flamengo. Do jeito que está. O Flamengo ganha jogos na individualidade, mas não na tática, porque os jogadores tecnicamente são brilhantes. Inclusive, o Gabigol, não vejo ele jogando mal, não vejo. É curioso, né, Mauro? Porque, assim, talvez o que ele esteja fazendo é jogar para o coletivo num momento em que só o individual está resolvendo. Porque quando ele volta do meio campo para buscar a bola no volante, para buscar a bola no zagueiro, ele está se doando para um time que não está conseguindo fazer essa bola chegar com qualidade. Eu acho assim, jogadores têm momentos, né? Bons, momentos ruins, mais ou menos, etc. É natural. O ano passado ele também saía da área, já com o Dorival, já mudou o posicionamento, mas ele foi melhor do que está sendo esse ano. Ele ajudou muito o Pedro, no final, para ter o ano brilhante, ser o rei da América. O Gabigol participou muito disso. Inclusive o Zinho entrevistou na final lá da Libertadores. Acho que tanto o Pedro como o Gabigol falando sobre isso, ou o Gabigol dizendo que era isso mesmo. Só que ainda assim, ele estava ajudando o Pedro, mas ele estava mais efetivo. É que a gente vê um cara que está acostumado a usar 9, artilheiro e tal, agora está com a 10, a gente quer gols, né? Parece que o termômetro ali é só no gols. Ele estava ajudando. Acho que esse ano ele não está tão inspirado. Já fez 8, 9 e tal, vai fazer, já vai fazer, é dele isso. A média histórica ali no Flamengo é ótima, né? É mais do que um gol a cada 2 jogos. Mas assim, é um momento agora. O momento agora é do Pedro. O momento agora é do Pedro. Não é nem do Arrascaeta, que é o craque do time, assim, na expressão técnica. É o Pedro que tem brilhado. Agora, amanhã ou depois, me parece que as maiores vítimas do Gabigol são exatamente Palmeiras e Fluminense, que vai vir um Fla-Flu. Aí amanhã depois ele se inspira aí, faz o gol decisivo contra o Fluminense e volta a ser o xodó e tal. Ele é o xodó da torcida e tem motivos para isso, já fez por isso. Mas acho que realmente não está no momento inspirado. Não sei se tanto assim pelo esquema, porque sair da área, etc. Ele também saiu com o Dorival e ele foi mais brilhante, eu acho, que o ano passado, mais efetivo. Repito, tanto ajudando o Pedro, como ele também fazendo gols e etc. É isso que eu acho. Não é um grande momento do Gabigol, o que não o diminui, é momento. Amanhã depois ele brilha de novo, aí tá tudo certo. Zinho, olha as mensagens que estão chegando aqui na hashtag, ó. O Léo Aragão, o esquema não ajuda o Gabigol. O Gil tá falando, o Gabigol não ajuda o time, ele atrapalha, tem que colocar o Matheus França. O Vieira, adora o Gabigol, mas não tá jogando nada, erra tudo, tá correndo muito. Então, a gente tá vendo aqui 3 torcedores do Flamengo, 2 cobrando, Zinho. De onde é que vem essa cobrança, então, se a gente tá concordando aqui que ele não tá sendo ajudado também? Vem a cobrança porque espera-se muito, né? Porque confia que o cara tem potencial. Você não vai cobrar de quem não tem para te dar a resposta. O torcedor que cobra é porque a história do Gabigol por si só fala no Flamengo. O ídolo, os números, os títulos, as conquistas, o jogador decisivo. Ele construiu isso dentro do Flamengo. Não estou nem falando nos outros clubes que ele passou, né? Assim, Seleção, Santos, mas assim, o Flamengo é a repercussão e é o nome a ponto dele, quando joga contra outras equipes, as crianças dos outros times ficam olhando para ele idolatrando. Ele é o ídolo da molecada. Ou não aconteceu isso em Campeonato Brasileiro?
lá jogando contra o Grêmio, jogando contra o Palmeiras, jogando contra o Corinthians, jogando contra o Cruzeiro, contra todo mundo. Agora, há pouco tempo, teve o jogo contra o Vasco aí, perfilado, as crianças olhando para ele. É o ídolo, é o cara que desperta o ódio e a paixão ao mesmo tempo. Ele tem essa personalidade, ele é provocador também, né? Então ele tem personalidade, às vezes entra em confusão desnecessária. Aí o torcedor xinga, reclama, mas aí o do Flamengo vai idolatrar. Aí quando a coisa não acontece, é o nome mais falado. O momento do Flamengo não é o melhor, e aí o jogador mais cobrado é o que é mais reverenciado também, é o que é mais idolatrado, é o que é mais falado quando vence. É o Gabigol. Ele sabe conviver com isso. O bom é que o Gabigol tem personalidade para isso. Agora, eu concordo com os companheiros. Não vejo o Gabigol como o problema do Flamengo. Pelo contrário. Teve um companheiro aí, né, um fã de esporte, que colocou que ele está correndo muito, se dedicando muito, mas não vive uma grande fase. Concordo. O outro disse que o Gabigol, se não me engano, é o craque, é o cara, vai decidir. E eu só não concordei com o último que diz que assim, tem que tirar ele para botar o Matheus França porque ele não está jogando nada. Eu não concordo. Eu acho que assim, a postura do Gabigol, primeiro, muito profissional. Olha que eu sou um cara que critiquei ele no passado por alguns posicionamentos e algumas atitudes dele. Eu, como atleta, ex-atleta profissional, analisando o contexto, já critiquei o Gabigol. E hoje eu estou aqui para defendê-lo. A postura dele dentro do elenco, de liderança, de incentivo ao treinador que está chegando e que não faz um bom trabalho e que é muito cobrado, ficaria cômodo para o Gabigol se isentar. Deixa lá. O cara que está sendo cobrado, né? Se ele faz alguma coisa, poderia botar mais lenha na fogueira e atrapalhar a vida do Vitor Pereira no Flamengo. Pelo contrário, o Gabigol está com a postura saindo sem reclamar, já foi falado aí, não vou ser repetitivo. E o que eu quero dizer é o seguinte, o problema do Gabigol é o problema do time do Flamengo. É um time desorganizado taticamente. O Mauro Naves tem toda a razão, ele já jogava fora da área, saindo da área no caso, né, em alguns momentos, o Pedro mais na área como uma referência, ele jogou bem. Ele não foi o protagonista em alguns jogos, mas foi o coadjuvante para o Pedro. Tanto é que o Pedro, que é o artilheiro da Libertadores, ganha pelo Flamengo, e o Pedro ganha o prêmio de melhor jogador da Libertadores e também de melhor jogador da América. Muito pela participação do Gabigol. E foi exaltado isso. Eu, inclusive, o entrevistei e falei, para mim você joga melhor do que quando foi campeão em 2019. E que é o grande time do Flamengo, idolatrado por todos. Para mim, a participação do Gabigol na última conquista da Libertadores foi melhor do que a de 2019. Porque eu gosto de atleta que joga para o time, não joga só para ele. E o Gabigol aprendeu a fazer isso. E para mim ele é mais completo hoje. Tanto é que eu defendi ele na seleção do Tite. O novo Gabigol, o que faz gol, mas o que volta, que ajuda, que recompõe, que luta pelos companheiros, que se doa, que entra num esquema tático do treinador para ajudar a formar esse time, a ele jogar com o Pedro. Então assim, não é o problema o Gabigol, tá longe disso. E para resumir, só tem 2 jogadores nesse atual Flamengo que não muda de posição. É o goleiro, também não dá para mudar, né? Vai botar o Santos de lateral, vai botar o Santos de lateral de zagueiro. O Santos, ele é o goleiro, não muda. E o Pedro, que o Pedro mantém o posicionamento. Os outros jogadores, todos mudaram em algum momento de posição ou de sair do time, de ser substituído. E o Gabigol está entre esses. E aí é esse esquema que o Pascoal fala, o barata voa. 10 dias agora de treino, né? Ainda de folga, o Flamengo volta a trabalhar na quinta-feira, vão ser 10 dias até o dia 1º. O que dá para arrumar nesse time? O que dá para o Vitor Pereira, de repente, entender de dinâmica para explorar melhor o futebol do Gabriel? O sonho do treinador, 10 dias, 15 dias de treino. Todo treinador sonha com... Tem treinador que não. Deixa eu mudar. Tem treinador que não gosta, não. Porque é muito tempo, tem muito treino para dar, é muito BO para resolver, é melhor jogo em cima de jogo. Tem treinador que não gosta disso aí, não. Eu não vou para grupo com essa resenha. Tem treinador que detesta esse tempo todo porque não sabe o que fazer com o tempo. Agora, tem treinador que é capacitado. Tem treinador que gosta desse tempo para arrumar time, para botar os caras cada um no seu lugar.
e melhorar o rendimento do time. Eu tô... Ah, muito obrigado, Zinho. Eu tô esperando... Zinho, eu tô louco para ver a volta do Flamengo. Eu tô muito curioso. Pra botar cada um no seu lugar? Cada um no seu lugar, entendeu? Porque, Zinho, não dá... inventor bom foi Santos Dumont, cara, inventou avião. Bill Gates, olha que coisa maravilhosa, tecnologia. Então, esses caras foram uns baita inventores, entendeu? Não precisa ficar inventando mais nada. Você não dá para você seguir dessa forma. Você tem um modelo de jogo, tem que adotar um modelo de jogo. Eu fico sempre com a opinião do Mauro Naves. Sempre. No Corinthians ele ganhou muito mais na força do que na técnica, na tática. Foi muito mais no individual e na força do time, na aplicação, com a torcida empurrando o time. Como é que você fala? Foi muito mais? Teve mais sorte que juízo lá. Porque é isso aí, no Corinthians tá igual, filho. Tá igual. Mas eu queria fazer uma pergunta pro craque de Djalminha. Faça. Posso fazer, Dani? Claro. Ô, Djalminha, com a sua experiência, né? Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Qual jogador do Flamengo hoje que melhorou com a chegada do Vitor Pereira? Melhorou do que jogava com o Dorival, tá? Não é que tá jogando bem, que tá num momento bom. É que ele joga melhor do que jogou no ano passado. Então, Lucas. Zinho, pergunta difícil. Mas eu acho... logo essa, Zinho. Lucas. Não, eu acho que, assim, o jogador que subiu de produção, e não acho que foi em função do Vitor, mas eu acho que o jogador que subiu de produção foi o Cebolinha. O Cebolinha realmente não vinha, assim... jogando um futebol, né, para ser titular, às vezes que teve oportunidade, mas não foi em função do Vitor, foi em função... O Ayrton Lucas evoluiu. Mas o Ayrton Lucas é uma questão, na minha opinião, é uma questão de tempo, né? O próprio Felipe já declara isso, que é um cara que tá ali para já vai jogar, né? É um cara que tá pedindo passagem já desde o ano passado, já pedindo passagem, então é uma questão de tempo. Acho que o Cebolinha evoluiu, mas não foi em função do Vitor, até porque no jogo que ele arrebentou e fez o gol, no outro jogo ele foi pro banco. Aí quando ele volta titular, ele volta de ala pela direita. Então, assim, eu acho que nenhum jogador evoluiu em função do Vitor. Agora, eu acho, assim, o que eu espero, né, desse Flamengo daqui a uns 10 dias, né, que tem para treinar, é um padrão de jogo, porque ele mudou o esquema tático sem treinamento, que eu digo, constantes, né? Deve ter treinado 1, 2 treinamentos para mudar para 3 zagueiros, e aí ele manteve esses 3 zagueiros. Mas o time do Flamengo não tem padrão de jogo. Entra no campo, fala, o Flamengo vai jogar assim, aberto, os alas. Não tem. A verdade é essa, ele entra em campo, o barata voa, a gente fala vai lá Bangu, ou então vai lá outro nome que não pode falar. Não. Exatamente. Mas assim, eu acho que isso que eu espero ver o time do Flamengo, com um padrão de jogo, como você vê as equipes que têm uma qualidade técnica maior. Né, você vê, e às vezes até a equipe que não é tão boa tecnicamente, você vê o padrão de jogo, como ele joga. Mas no Corinthians ele não conseguiu fazer isso depois de um tempo? Eu acho que no Corinthians ele mudou da mesma maneira que ele mudou no Flamengo. Da mesma maneira. Ele tentou os 3 zagueiros. Com o Renato Augusto, ele sambou com o Renato Augusto de ponta de lança. Sendo que no Corinthians ainda tem ele teve mais dificuldade. Porque o Corinthians teve muitos jogadores lesionados numa época. Eu lembro que ele usava molecada, os miúdos. Na Libertadores foi com os miúdos. No Flamengo, não. Tá todo mundo lá. O elenco tá todo completo. Até o Rodrigo Caio voltou. Só falta o Bruno Henrique voltar. Ele tá com todos os jogadores em mãos e fazendo improvisação, mudanças. Eu acho que esse padrão de jogo que ele tem que encontrar. Eu acho que ele não vai inventar muito, não. Não é ficar criticando o Vitor Pereira, mas é uma realidade. Que assim, eu não gosto também de ficar o tempo inteiro falando do treinador, o treinador culpado, não é culpado. Mas a gente não está vendo evolução no padrão de jogo do Flamengo. Então, mas como eu acho que agora ele vai mudar no Brasileiro, vai. Mas não acredito que agora, para as finais, ele vai jogar com 3 zagueiros. Ele vem aí 3 jogos importantes com isso. Então, acho que esses 10 dias ele vai arrumar o time
como? Os 3 zagueiros, que ele vai escolher quais estão melhores. Vai ter o Mateuzinho para treinar do lado direito? Ou vai ter que treinar com o Varela? Porque nós estamos falando de 10 dias para pensar nas finais. O Varela não vai treinar porque o Varela foi para a seleção. Então, O Mateuzinho não vai ter, não. Ainda não. Então não vai ter lateral para treinar. O Varela só volta segunda-feira que vem, volta uma semana antes. Sim. Mas tudo bem, o Flamengo só vai treinar a partir de quinta, né? Não sei se o Uruguai faz 2 jogos. Eu estou falando volta segunda, porque o Brasil só abriu mão de um segundo amistoso. Eu não sei se o Uruguai... Não, joga 2 jogos o Uruguai. Pois é, China e Japão no Uruguai. Então né? ele vai chegar em cima da hora, ao contrário dos brasileiros. Chega em cima da hora. Porque senão ele tem que aproveitar esse tempo para... Qual é o esquema dele hoje? O esquema, para não ser o barata boa... Joga com o Japão no dia... Desculpa, Mauro, só para te dar a informação. Joga com o Japão no dia 24, sexta-feira, e joga com a Coreia do Sul na terça, dia 28. Pois é, aí ele só volta quarta, aí... Bom, enfim... Mas, Mauro, o que eu digo, jogar com 3 zagueiros, com o Varela na lateral, o Varela não é esse lateral... O Varela foi convocado? Foi. Não é esse lateral que vai apoiar... Confirma pra gente. Valera e Pumita. Eram os laterais, Não é os que eu acho 2 que eu não sei laterais se do esse Uruguai. Varela Não, então, convocado. assim, eu Valera acho que e o Pumita. esquema, eu penso assim, qualquer esquema, ele é válido. Sim, desde sim. que os jogadores tenham característica para fazer. Você vai usar um 3 zagueiros, você precisa dos alas que apoiam. Tem o Ayrton Lucas? Sim, tem. Por isso que Dá eu perguntei- liberdade para o Ayrton Lucas. Perguntei O se tem Varela não Mateuzinho. é esse lateral. Ok, por isso que eu estou Sim. perguntando. Tem o Mateuzinho? Não tem. Tá Então, lesionado. é isso que eu digo. Quando Pra não treinar? tem... Se não tiver, aí já tem que fica alterar. complicado. É o que eu senão, penso. Senão ele treinaria, imagino eu, essa semana toda, próxima aí, com esses 3, Mateuzinho do lado, Ayrton Lucas do outro, Thiago na frente, junto com o Gerson, a Arrascaeta, que é outro que não vai estar disponível para treino. Já complica, né? Ele foi cortado da seleção porque não tinha condição de Então, jogo. aí Provavelmente Pedro, tá fazendo Gabigol- ali um tratamento. O Varela realmente não foi convocado dessa vez, Mauro. Ficou no Flamengo. Aí ficou, então tá bom, então vai ser o lateral dele. Ele não vai improvisar de novo o Cebolinha ali. Então ele vai treinar com o Varela, atacando mais ou atacando menos, vai ser o Varela. Ayrton Lucas do outro lado, Thiago com o Gerson. Aí tem um porém, né? Eu já não sei se o Everton Ribeiro é titular do time dele ou não é mais. E aí, porque aí seria Arrascaeta, Não, Pedro e Gabigol. com os 3 zagueiros, com certeza o Everton não joga. Só se o Arrascaeta não jogar. Porque Gabigol e Pedro vão jogar, Sim. o Arrascaeta por trás, e aí não vai jogar ele de segundo homem de meio de Thiago e campo, Gerson. Thiago e vai jogar Gerson. Thiago. Então. Não tem dúvida. Aí vai uma Só que pergunta. agora eu não sei se ele vai conseguir treinar lá o que ele gostaria, porque eu não gosto de justificativa. Eu queria que tivesse inteiro, o Fluminense inteiro, porque se ele também passar todo esse tempo na dúvida se a Arrascaeta joga, não joga, se joga meia boca e tal, aí vai falar, pois não pude treinar. Mas pelo menos ele vai queria. ter tempo para escolher um substituto, Vai, né? exatamente. Não vai ter aquela coisa de ter que improvisar, treinar no jogo, treinar na decisão como ele fez, né? Aí ele também foi prejudicado. Foram tantas decisões que ele teve que tentar algo diferente, ou seja, ele testou jogando, decidindo. Agora não. Agora ele tem todo esse tempo para treinar um time. O Arrascaeta não pode jogar? Vai testar o Everton Ribeiro nessa função. Sim. Ali atrás do Gabigol e do Pedro. Pode testar o Matheus França nessa função, né? Ou pode tentar o Vidal mais por trás e adiantar o Gerson, como ele já fez isso. Então ele tem tempo para treinar. Não adianta fazer o que tem feito às vezes. Vai para o jogo e testa no jogo. Faz uma substituição que eu não sei se ele teve tempo para treinar. Agora o Vitor Pereira vai ter essa condição e aí a gente pode avaliar melhor. Olha, pergunta, Pascoalzinho. Não, a minha pergunta é exatamente da questão do Arrascaeta, né? Vale a pena? Eu acho que o Arrascaeta tem que se tratar. O Arrascaeta tem que se recuperar. Depois voltar para jogar no time do Flamengo. Senão o Flamengo vai viver disso aí. Joga um pouco, sente, fica fora. Joga outro pouco, sente, fica fora. Um dia isso vai ter que acabar. Como é que acaba isso? Com um tratamento, com um período prolongado para ele se recuperar. Porque senão é o problema do pubis, é o problema na coxa, ou depois da face anterior vai na face posterior da coxa, e depois é o joelho que não tá legal, é o tornozelo que não tá bom. Tudo em decorrência de uma situação só. Do problema do pubis. E fica até difícil depois de cobrar também boas atuações, porque o jogador não está jogando 100%, né? Então fica complicado. Então concordo com o Pascoal,
Sem Talvez fosse o jogar. caso de deixar o fora das finais do Carioca, pensando para estar inteiro no Campeonato Brasileiro e quando começar essa fase... Não é nem de fora das Libertadores, finais, é solucionar esse problema dessa lesão. Não é nem ficar fora das finais, é solucionar esse eu digo problema que dessa... teria mais tempo, né? Você ganha 2 semanas, você deixa ele fora da... E aí, rapaziada, aí a galera fala comigo, o que vocês acharam aí? Gostaram do debate? O debate eu achei muito top. Eu concordo com o Djalminha, concordo com o Zinho, concordo em parte com o Pascoal. Bota nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer nesse Fla-Flu. Se o Flamengo vai desempenhar um bom papel, se o Vitor Pereira vai saber usar o tempo que lhe cabe, né? E a respeito do Arrascaeta, na minha opinião, tem que operar. Fica nesse tratamento, volta a dor, volta, para, a gente pode perder ele agora nas decisões, a gente pode, de repente, durante a temporada, perder o Arrascaeta em momentos decisivos. Então, opera para um tempo, deve ser uns 2 meses, no máximo. A operação de pubis não é tão complicada assim. Fica no tratamento, e aí perde ele em momentos decisivos como esse. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dá um like para o seu amigo rubro-negro. Saudações rubro-negras, até a próxima, valeu!